Então veja, a condenação, pagar quase 20 mil reais, 20 mil reais por indenização e honorários advocatícios. Teve que pagar, no total foram quase 20 mil, teve que pagar as custas processuais de 3 mil reais em dobro. Teve que pagar as custas processuais porque ele queria tornar a demandante e a reclamante em ré. Então, para que o juiz perdeu tudo. E diga-se de passagem, o mais grave, ser obrigado em suas redes sociais, tá? Publicar uma carta de desagravo à pessoa que ele difamou. Que humilhação! E vai continuar ensinando, doutrinando na igreja? O quê? A mentir? A enganar? A difamar? A caluniar as pessoas? Por todas essas coisas, com certeza, o dono da igreja haverá de julgar reta e justamente. Não tenha a menor dúvida, irmãos. Eu vou chamar o policiamento para tomar as providências. Na audiência passada, o senhor repreendeu ele aqui. O senhor faça o favor de ficar lá fora. Dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira. Fique lá fora, por gentileza. Ele me ameaçou. Fique lá fora, por gentileza. Não. Fique lá fora, por gentileza. Pode confirmar, né? Não, já que o senhor está dizendo que Fique lá fora, por gentileza. fora do ambiente aqui. Confirme que você me disse. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. Existia aqui um presbítero que ele dizia que esse ministério, essa gestão, é igual a um saco cheio de gatos com um cachorro no meio querendo sair. Aí vocês já sabem o que acontece. A paz do Senhor Jesus. Hoje são 2 de novembro de 2025. Advogado de Ailton José Alves e da IEADPE é condenado por difamação. Mais um processo que eles perdem por mentirem, difamarem, caluniarem e injuriarem. Irmãos, eu vou trazer para vocês aqui detalhes de um processo de 247 páginas. Olha, eu não sou advogado, não sou estudante de direito, mas eu li de ontem à noite, esse processo na íntegra. Olha, é uma verdadeira baboseira, é um entulho, tanto da petição quanto da defesa que esse advogado fez. Diga-se ainda mais que ele, não satisfeito por ter sido condenado, eu vou dar detalhes aqui a você. Se você gosta de enredo, se você gosta de novelas, você vai assistir, porque vale a pena, principalmente para os estudantes de direito, os advogados, promotores, juízes e até aqueles que estão se preparando para concurso. Porque, irmãos, eu nunca vi, eu não sou estudante de direito, mas eu vi que praticamente me faltou a paciência de ler um processo tão ceboso, uma defesa tão cebosa. E diga-se o seguinte, todo profissional de início de carreira, ele tem algumas falhas, alguns erros, alguns defeitos, mas, irmãos, essa defesa, essa petição desse cidadão, olha, foge de qualquer curva, é um ponto fora da curva. E depois eu vou dar aqui umas chamadas, mas se você gosta, como eu ia dizendo, de enredo, se você gosta, vamos dizer assim, de novela, você vai acompanhar, porque eu vou dar aqui, eu vou ver se faço diariamente um vídeo mostrando a cabeça, a capacidade, o perfil desse cidadão nas redes sociais, ter difamado, exposto uma pessoa, e quando é processado, e outra, ameaçou processar, mas quem foi processado e condenado foi ele. Então vocês vão ver aqui coisas absurdas. Como é que uma instituição tão respeitada tem um cidadão desse, um profissional desse como advogado? Talvez esteja aí a razão dele até hoje não passar do cargo de presbítero. Passou por um lapso temporal, por um erro, mas que até hoje, meninos, assim, com menos exposição, meninos que têm, assim, menos aparência no sentido de projeção profissional, projeção de pregação, já passaram, inclusive indignamente, de presbíteros para evangelistas, de evangelistas para pastores, mas esse cidadão, o gestor presidente, está pisando no seu pescoço, separando a sua cabeça do tronco, até porque ele foi aquele que foi expulso de uma audiência sob ameaça.
de ser preso. E eu estava lá e vi. Então veja, irmãos, ele foi condenado e, assim, eu vou ler aqui, tá? Alguns itens do que eu vou mostrar a vocês com mais detalhes. Eu peço que vocês façam o seguinte, vocês vão comentar este vídeo, dar o like e também você vai compartilhar. Ele foi buscar vídeos meus, do meu canal, do Voo da Coruja, de tantos outros, de Sivaldo, falas de Giovanni Cardoso, de Leonardo, até do exterior, para tentar um balaio de gatos. E diga-se de passagem, muito mal elaborado para tentar o juiz para absolvê-lo. E fazer olha só, ele foi tão audacioso que ele propôs ao juiz a defesa dele e a reconvenção da sentença, ou seja, do processo. Que o juiz, nesse processo, em vez de tê-lo como réu, tivesse a pessoa que o denunciou. E por causa dessa reconvenção, ele foi obrigado a pagar custas judiciais com nova petição, só que deu com o burro na água e quebrou a cara. Que vergonha! Agora, eu pergunto, como é que um cidadão desse não tem vergonha de ensinar, de doutrinar? Meu irmão, faça isso não, meu irmão. Recolha-se. A sua incapacidade cognitiva, até a sua capacidade de influenciar, de ser exemplo, de ser modelo, recolha-se a sua insignificância, porque aí você passa e ninguém percebe. Tá entendendo? Mas quando você, com essa bagagem desastrosa, de arbítrio, de palavras infelizes, de condenação, ele no meu canal, no início, inclusive, olha só, eu vou ler aqui, tá? Fica comigo. Mas assim, os primeiros vídeos que eu publiquei, olha, surgiu tantos perfis fakes, falsos, e teve um que me chamou a atenção, Nereida Silvestre, dizendo-se esse perfil, conhecia tudo da direção da igreja, dos processos, e eu comecei a responder, ele dizendo que era uma senhora de 60 anos, dizendo que, aí depois que eu vi tanta coisa em defesa desse sistema perverso caído, aí eu disse para essa Nereida Silvestre, olha, você prova que é uma pessoa mal amada, você precisa de um homem para cuidar de você, talvez fira, talvez sare essas feridas, essas amarguras que você tem, e talvez nem conheça. Sabe o que foi que ele disse? Um homem disse, que eu acho que foi, você deve ter visto em meu canal, vários comentários de vários perfis fakes, mas também de um que comentou, e eu respondi muito no início, chamado Nereida Silvestre. Então eu disse assim, né? Aí a pessoa disse assim, ele disse, não, eu sou uma mulher, olha, eu não sabia, de 60 anos, sou solteirona, resolvi não me casar por opção para cuidar dos meus pais. Você sabe o que aconteceu com esse perfil Nereida Silvestre e outros, que sabia tudo, que eu pensei até que era. Eu publiquei várias respostas pensando que era a esposa do gestor-presidente, porque sabia de todos os detalhes, inclusive das conversas particulares, tanto de ministérios como pessoais do gestor-presidente. Eu dirigi várias vezes comentários dizendo, olha, se revele, você é a esposa do gestor-presidente, ou a filha. Não, aí ele dava gargalhada e coisa e tal. Então, em meio a esse processo, eu fiz uma pesquisa de 7 anos atrás, no meu canal. Ele deletou, não sei se é ele, mas você vai julgar, você deve ter visto aí, vários comentários dessa Nereida Silvestre, deletou todos esses comentários, fez uma verdadeira maratona. Eu procurei minuciosamente, irmãos, e ele foi lá e deletou. Agora, um recado para você, que desde o vídeo que eu publiquei há 8 anos atrás, que você chegou aqui e me atacou, você fez comentários insanos em defesa desse sistema. Faça o seguinte, você deve saber, as pessoas de um modo geral, internautas, tá? Que partiram em defesa cega desse gestor-presidente, de sua gestão, me atacando, defendendo esse sistema, até me ofendeu moralmente. Vá lá e se envergonhe dos seus comentários, porque está lá. Eu, nessa pesquisa, atrás de Nereida Silvestre e vários outros, eu fui buscar os comentários. E eu vi cada comentário que, se vocês leem, agora, vocês outros, os internautas que defendem esse sistema, vocês vão se envergonhar. Então vá lá e não delete não. Vá lá e agora, fale a verdade. Negue tudo aquilo que você escreveu pensando ser essa gestão e me ofendendo. E veja aí os processos, os desvios de conduta, as mentiras, as dissimulações, as separações. E veja que tudo que denunciamos aqui no início e continuamos denunciando é a mais pura e cristalina verdade. Portanto,
Olha só, eu elenquei aqui alguns itens da defesa, do processo, da ceboseira, que o juiz sequer teve o trabalho de ler tudo, irmãos. Porque são umas 20 páginas de defesa, misturando alhos com bugalhos, gato no mesmo balaio, com um cachorro no meio, um balaio cheio de gato, com um cachorro no meio querendo sair, dizia um presbítero de saudosa memória. O que é essa gestão? E esse advogado que foi expulso da audiência, olha só, mentiu dizendo que não se referia à pessoa. Ele fez várias contradições. E o doutor Luiz Miguel, advogado dessa pessoa, olha, derrubou todas as falácias deles, todas as falsidades, mostrou com uma clareza, com uma síntese tremenda, coisa que levou os desembargadores, por unanimidade, a manter a condenação. Então fica comigo que você vai saber qual foi a condenação que ele recebeu. Agora, eu quero saber se seus dízimos, suas ofertas, vai pagar todo esse montante de dinheiro a essa pessoa, tá, advindo da condenação desse advogado de Ailton da igreja. Ele atuou em defesa dele mesmo e de outro também, tá? Então veja, mentiu dizendo que não se referia à pessoa a demandante, né, que pediu ressarcimento. Depois disse que postou em resposta a ela. Mentiu, disse que não foi para ela. Depois mentiu dizendo que foi em resposta ao que ela postou e tentando mostrar isso tudo no processo. Que estava estressado e disse que foi ela quem o difamou e ele difamou ela em resposta ao que ela fez. Portanto, magistrado, eu peço a reconvenção dos fatos porque ela foi a culpada. Que coisa mais de analfabeto jurídico, não é? Eu, nesses processos, eu tenho lido muito. Talvez eu, assim, se eu hoje recebesse o diploma de advocacia sem estudo nenhum, eu jamais faria uma bobagem dessa, que esse cidadão, como advogado da igreja, e pediu inclusive a gratuidade da justiça. Aí no processo o doutor Luiz Miguel mostrou como é que ele pede a gratuidade da justiça se ele é advogado de uma igreja como essa, se ele tem elenco lá mais de 500 processos como advogado desses processos, como é que não tem dinheiro para pagar, né, um processo? E o juiz indeferiu a gratuidade da justiça para ele. Veja, pediu a reconvenção do processo e a efetiva condenação da demandante. Ou seja, já que ele pediu e o juiz atendeu, vamos, então faz o seguinte, você quer a reconvenção, quer que você, em vez de réu, se torne demandante e a demandante se torne ré, então apresente as suas razões, faça a sua petição e pague as custas judiciais que ele pagou dentro do mesmo processo. Envolveu inúmeras pessoas, irmãos, nesse processo, nessa petição, na tese dele. Há pessoas que não tinham nada a ver, comentários diversos. Aí envolveu Josué, Giovanni Cardoso, pastor Emanuel Alexandre, Eduardo Cantor, pastor Eduardo, tá entendendo? Leonardo de Vitória, Sivaldo e muitos outros. O juiz pegou, não se deu nem o trabalho de analisar essas coisas frívolas, fúteis, que só faz encher linguiça. Um juiz, ele, pela primeira linha, quando ele encontra um processo, uma defesa ou uma petição, ele já se senta, ajeita e, com a lucidez que eles devem ter, que lhes são peculiares, eles já sabem, irmãos, já formam a sua opinião a respeito, o seu sentimento a respeito da petição. Mas não vem gabelar, enganar, que juiz não é menino. Postou comentários, postou nesse processo para defendê-lo. Comentário de Josué Augusto, de Giovanni, pastor Eduardo, Leonardo, ele citou as pessoas e agora postou comentários de todos nós. Foi condenado da forma mais clara, cristalina e transparente, mas por difamar. Mas mesmo assim, entrou com um embargo de declaração pedindo esclarecimentos a respeito de alguns aspectos da sentença. Apelou, o juiz apreciou os embargos, indeferiu os embargos de declaração e ele apelou da sentença, quer dizer, recorreu para a segunda instância, para um colegiado de desembargadores, para reformular a sentença do juiz. E uma das razões que ele levantou foi o seguinte: ele alegou que o juiz não tinha se debruçado, não tinha examinado, não tinha considerado a sua narração, a sua narrativa. Como é que um juiz vai analisar uma baboseira tão grande? E depois eu vou ler
cada contestação do Dr. Luiz Miguel, eu vou ler assim, em que se fundamentou a decisão do juiz de primeira instância e dos desembargadores por unanimidade para manter a condenação desse cidadão. Por final, assim, né, para o vídeo não ficar muito longe, ele não pagou as custas processuais. Recorreu, o processo foi, vamos dizer assim, né, elaborado, processado, o envolvimento das secretarias, do tribunal todo, e ele não pagou as custas processuais. Aí o advogado da parte demandante, Dr. Luiz Miguel, sabiamente fundamentou a sua petição, pedindo que ele pagasse, para que o processo prosseguisse já em segunda instância, que ele pagasse, olha irmãos, o valor principal da recorrência, um acréscimo de 20% com juros, correção monetária, o que deu R$ 1.438 e que pagasse em dobro com juros e correção esse valor. E ele, agora, como é que um advogado, defendendo-se a si próprio e a outro, ele recorre para uma segunda instância, para um tribunal, ocupando os desembargadores que são abarrotados de processo, faz lá a sua petição infundada, vergonhosa, cebosa, e não paga as custas processuais. O juiz, prontamente atendendo a petição do Dr. Miguel e em cumprimento à legislação, ordenou, olhe, calcule esse valor 20% acima do valor devido, calcule juros, correção monetária. Deu quanto? Quase R$ 1.500. Agora diga a ele que ele pague em dobro. Em dobro. Aí vai ele, paga atrasadamente, punitivamente, aí paga 2 vezes o valor que lhe era devido. Para quê? Para os desembargadores, por unanimidade, manter a condenação dele. Não afastaram um só tio. A sentença foi irretocável. Que vergonha! E nesse processo de 247 páginas, tanto na primeira instância como na segunda, ele foi buscar, irmãos, aqueles protestos que fizemos, tá? De 2018, e anexou aquelas faixas, veja só, reverberando, processos, audiências na justiça do gestor presidente, aí postou o filho do gestor presidente, o gestor, olha, um verdadeiro balaio. Eu vou repetir o seguinte, existia aqui um presbítero que ele dizia que esse ministério, essa gestão, é igual a um saco cheio de gatos com um cachorro no meio querendo sair. Aí vocês já sabem o que acontece. Portanto, irmãos, eu não sei se venho aqui postar hoje, que eu vou ter que analisar. Olha, a petição inicial da pessoa que foi difamada é a contestação dele, o pedido de reconvenção dele, querendo, em vez que a irmã fosse demandante, passasse a ser ré. Tá entendendo? Vou ler aqui a sentença do juiz, depois vou ler aqui os embargos declaratórios dele, eu vou ler as contestações do Dr. Luiz Miguel, vou ler as contestações deles, eu vou ver assim as razões pelas quais ele queria que os desembargadores mudassem a decisão de primeiro grau, tá entendendo? E no final eu vou ler a sentença, que foi vergonhosa para esse cidadão, até aquele fato de que ele foi expulso da audiência, saiu no processo, tá entendendo? Sob ameaça de ser processado. Veja que vergonha, que exposição esses homens têm feito dessa instituição Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E se você não se preocupa, se você não se incomoda com essa situação que estão levando essa igreja, você não somente é omisso, conivente, mas é corresponsável por toda essa lama, ignomínia, escândalos que essa gestão e os que defendem, porque foi assim que ele disse que essa perseguição ele era porque ele defendia o que? Os desvios de conduta e finalidade. Então, todos vocês que não se incomodam, que se acomodam, que se omitem, que são coniventes e que defendem, vocês serão devidamente responsabilizados pelo dono da igreja, tá? Que Deus em Cristo a todos abençoe.